De defensor da legalização da maconha à estrela de campanhas publicitárias. Do porra louca ao pai de família exemplar. Do rock do Planet Hemp ao samba. O Sempre um Papo de hoje traça uma radiografia de um dos músicos mais polêmicos do Brasil. Marcelo D2 é o nosso convidado e ele vem acompanhado do jornalista Bruno Levinson, que acaba de lançar o livro Vamos Fazer Barulho. Vamos fazer barulho e convidar ao palco Marcelo D2 e Bruno Levinson. O D2 veio hoje para falar de livro, onde ele é o principal personagem, não é? O Bruno é jornalista, amigo do Marcelo, e acompanhou um pouco da trajetória profissional e pesquisou sobre a infância e o início da carreira do nosso biografado. Vamos chamar de biografado, apesar da pouca idade dele. Por que Marcelo D2? Primeiro, assim, eu acompanhei bem de perto assim, a carreira do Marcelo, né, desde o início do Planet Hemp. Sempre não, mas há algum tempo que eu venho com uma ideia assim, que eu acho que é importante a gente também refletir, a gente conhecer mais sobre a obra de pessoas contemporâneas, pessoas que estão aqui agora, produzindo junto com a gente. Em geral, as biografias são sempre sobre pessoas que já morreram ou que já não estão mais produzindo. Então, se falam que o Brasil é um país sem memória, eu acho que a gente tem que começar a produzir essa memória, né? Então, tem esse conceito de memórias contemporâneas que eu acho bacana. E depois, o Marcelo, além de amigo, é um artista que eu considero muito. Eu acho ele um grande artista. Assim, eu acho, o termo até que ele usa, né, de arquiteto da música, para mim o Marcelo já é um arquiteto da nossa música. É um cara que consegue alargar os limites, né, da nossa música, do samba, do hip hop, essa interseção, essa forma como ele traz o público para esse universo dele. Eu acho isso muito bacana. E tenho o privilégio de poder estar próximo. Então, quando ele me trouxe para ouvir o disco, assim que ele chegou de Los Angeles, da mixagem, ele me trouxe o A Procura da Batida Perfeita para a gente ouvir junto lá em casa, eu fiquei muito arrebatado por aquela obra e muito orgulhoso do amigo. E ali eu tive esse estalo. Poxa, eu acho que as pessoas precisam conhecer mais desse personagem, que é tão mais complexo do que só o que aparecia na mídia sobre ele até então. Assim nasceu. Marcelo, você pensava que um dia ia ser tema de livro? Não, de jeito nenhum. Quando o Bruno veio com a ideia, cara, minha primeira sensação foi assim, não, mas ele estava tão empolgado, isso tem quanto tempo? Três anos atrás. Ele estava tão empolgado com a ideia do livro, de fazer um livro, ele veio com esse papo que ele falou agora, pô, eu falei, não, cara, deixa para quando eu morrer, tá? Tô vivo ainda, tá? E não queria, isso é um saco da entrevista, aí o cara... Você não queria morrer, né? Não queria morrer, não queria... Mas aí ele estava tão animado com a ideia que a minha primeira atitude foi pensar, vou falar com ele o que eu vou fazer e vou ficar enrolando ele, vai sair do livro, não vai sair nunca, sabe? Vai demorar 10 anos, 20 anos para sair. Mas logo depois, no livro, acho que conta essa história, logo depois eu quebrei a perna jogando bola e tal, aí ele me pegou em casa quase todo dia e a gente foi construindo o livro. Assim, eu e o Bruno, a gente tem a gente se conhece há muito tempo, mas muito tempo mesmo, quase 15 anos, por aí. O Bruno faz um festival no Rio que chama Maitá pra Peixe. E quando a gente queria assinar um contrato com a gravadora na época, o Planet Hemp, a gente foi tocar no Maitá pra Peixe, foi lá que a gente fez o show para os caras da gravadora, tá? Foi um show clássico assim do Planet Hemp. Hoje em dia a gente é compadre, o Bruno é padrinho do meu filho, e a gente há muito tempo. Ele falou que ele me considera um grande artista também. Eu gosto muito do trabalho dele também, por isso que eu também deixei ele fazer o livro e tal. E a gente, assim, nesse tempo todo, a gente veio fazendo coisas juntos, né? A gente fez algumas coisas juntos, a gente já fez uma coletânea junto de hip hop. Na época eu fazia uma festa no Rio, chamava Hip Hop Rio, e o Bruno
estava trabalhando em algumas gravadoras, até na Sony na época mesmo, que era a minha gravadora na época. E a gente fez uma coletânea junto, foi bem legal, foi uma coisa nova, né? A gente botou ações para vender na bolsa do disco e tal. Então a gente tem uma intimidade assim que eu achei que ia ficar legal e eu tinha total confiança nele de que a coisa ia ficar legal. Tal, né? Eu tomei um susto, assim, para quem já viu o livro, sabe que eu tinha que escrever um prefácio que eu não escrevi. Não, você já começa o livro com uma surpresa. Prefácio. Aí tinha lá. Como é que você coloca no prefácio? Era para o Marcelo ter escrito um texto e reticências. Deixa para lá. Bom, ali já diz bem quem é o Marcelo, né? Uma faceta bem... E ele me ligando todo dia falando, pô, cara, faz o coisa. Eu falei, tô fazendo. Mentira, não fiz nenhuma frase. De repente ele me ligou e falou, o livro tá pronto. Eu falei, tá pronto? Tá, pô, beleza, tô acabando o texto então. Ele falou, não, tá pronto mesmo, tô te mandando aí na tua casa o livro. Tu vai ver o teu prefácio. Resumindo, né? Ele quebrou a perna e eu fui fazer a radiografia. Inclusive, na sua apresentação, você coloca que ele não é uma biografia. A gente está acostumado a fazer sempre um papo sobre biografias, que está muito na moda, as pessoas gostam de saber a história dos outros. Mas você considera isso uma radiografia e apresenta essa história do Marcelo de uma forma bem tranquila, né? Como se ela ainda vai continuar depois para vários outros volumes. Com certeza, espero que sim, né? É bem isso mesmo, assim, acho que a biografia, né, tem um peso, né? É uma biografia, a vida toda daquela pessoa, geralmente pessoas que já morreram, que já não estão mais produzindo tanto, e isso com certeza não era o que eu queria fazer, o que eu acho que cabe para o Marcelo. Eu espero que ele, com certeza, ainda viva muitos anos e que produza obras ainda melhores e mais importantes do que ele já produziu. Mas é isso, é a radiografia, né? Aquela foto interior daquele momento, né? Você quebra um osso, você vai lá no hospital, tira a radiografia, está quebrado. Daqui a 2 meses já está calcificado, né? Então acho que é um momento do Marcelo. Eu espero que ele ainda produza muito e que muitas outras pessoas ainda reflitam sobre a obra dele, sobre a vida, sobre a carreira dele. Com certeza não é um livro definitivo. O Marcelo ainda está aí com a gente, vai produzir muito. Como é que você fez essa pesquisa sobre a vida do Marcelo? Eu sempre achei muito importante as pessoas conhecerem o Marcelo do jeito que ele é. O Marcelo é um cara que não é muito protocolar, assim, ele não é muito... Esse que está aqui não é muito diferente do que estava ali atrás, tomando café, uma água, ou que está com a família. Ele é um cara muito, muito autêntico, muito verdadeiro, né? Então, eu achava que era muito importante ter muito ele, ter o vocabulário que ele usa, a forma que ele fala. Então, tem várias entrevistas, né, ping-pong. Tem também umas reportagens mais longas do lançamento de 2 discos, o Acústico e o Meu Samba Assim, que eu acompanhei, fiquei com ele alguns dias juntos, então são textos mais corridos. Tem também depoimentos de várias pessoas do meio artístico, jornalistas, e também pessoas muito próximas a ele, a mãe, as 2 ex-mulheres, a atual esposa, o empresário, o primeiro produtor do Planet Hemp, o Ciro Darlan, né, que durante muito tempo foi não diria um adversário, mas foi uma figura... até mais pelo lado dele, talvez. Mas, enfim, teve um capítulo importante na carreira do Marcelo até agora. Então, isso, assim, na psicologia tem um modelo, né, assim, que eu acho bacana, que diz para você formar a tua personalidade, você é aquilo que você acha que você é, aquilo que você acha que as pessoas acham que você é, e aquilo que as pessoas acham o que você é de fato. Então, no livro, eu quis ter um pouco esse modelo. O que você achou desse livro? Bom, eu li o livro já algumas vezes e toda vez que eu leio eu fico emocionado porque fala da minha vida, né, cara? E também pela coisa do Bruno ter feito isso, sabe? Uma das coisas que mais me emociona no livro é a coisa do próprio livro, do Bruno ter parado ou dedicado tanto tempo da vida dele, sabe? Acho que foi o melhor presente para a nossa amizade, assim, que ele pode ter feito, foi fazer isso, falar, vamos fazer um livro e parar tanto tempo, assim. Ao mesmo tempo, me assusta um pouco. Até hoje, acho que a melhor coisa do livro é que ele fica em pé sozinho mesmo.
Vamos fazer aqui uma... Apresenta para quem ainda não sabe um pouco da história do Marcelo e ele comenta. É engraçado Vamos porque lá. eles estão falando aqui de mim, parece que eu não estou aqui, né, cara? Por isso que eu falei, ele comenta. Não, assim, o livro não é um romance sobre a vida dele, né? Não tem assim uma cronologia. Até porque tá longe de ser um romance minha vida, né? Bom. Então, assim, tem ele mesmo falando sobre ele, a mãe, essas mulheres que passaram na vida dele. Tem vários aspectos, assim, que eu já, até histórias que eu conhecia, e outros que me deixaram ainda mais claro o que eu admiro, essa coragem dele, essa maneira determinada e de defender bem o que ele pensa, o que ele acha que é o certo. Assim, tem histórias da mãe contando da infância dele, assim, do quanto ele era tímido, num momento da infância, uma certa timidez de ir na rua, cruzar com outros moleques da rua. Eu acho engraçado, né? Vendo o Marcelo hoje, eu acho que ele não tem mais essa timidez, mas eu consigo ainda perceber nele que essa timidez ainda, em algum lugar, ainda está lá, aquele menininho que brincava, como a mãe diz, de montar palco com caixa de sapato, né? Eu acho que o Marcelo foi muito corajoso com o livro. Não teve nenhum assunto que eu quisesse ter tratado, que ele não quis responder. Então, tem bastante falando sobre o que ele pensa sobre drogas, e não só o que ele pensa, mas como ele vivenciou drogas. Ou uma coisa que eu acho muito forte, que ele verbalizou um sentimento que é meu também, assim, que talvez até soe, muitas vezes até soa um pouco agressivo, mas de que, cara, eu não tenho nenhum orgulho do nosso país. É uma declaração forte e que eu corroboro, eu concordo com isso. Esse país nunca fez muita coisa pela gente. Então, tem opiniões, não é que tem opiniões assim, eu acho, que ele falando, eu acho isso, ou aquilo. O próprio jeito de ser, já acho importante ter. A gente vive num mundo muito hipócrita, né? A classe artística também tem muita hipocrisia, a classe política, então, nem se fala. Então, acho bacana poder revelar um pouco mais de um personagem que, cara, ele errando, acertando, ele erra consciente, ele erra até o fim. Tem uma coisa que, assim, o livro para mim foi engraçado porque eu aprendi comigo mesmo, porque às vezes você acha que você se conhece, mas quando você vê em tantas páginas no livro assim, e algumas outras pessoas que eu admiro, tal, outros artistas, a minha própria mãe, as pessoas que viveram comigo, tal, falando de mim, é engraçado, porque aí depois eu comecei a me ver até de uma certa maneira diferente. Algumas coisas reafirmando que eu já sabia, e outras que eu tinha até medo de assumir. E essa coisa toda ficou clara em mim, assim, né? Aprendi muito com o livro sobre mim também. É um livro de amigo, como você falou. É uma homenagem ao Marcelo, à nossa história, mas principalmente é uma homenagem a um amigo, um artista que eu considero muito. E eu falo isso tranquilamente, porque isso está muito claro no livro. Desde a primeira parte do livro, o leitor já sabe que não é um jornalista frio escrevendo sobre um personagem. É um jornalista, um amigo muito próximo. Eu tenho certeza que ninguém poderia ter escrito esse livro sobre o Marcelo, assim como eu também sei que tenho a pretensão de escrever sobre outros artistas, nenhum outro artista eu vou poder escrever com a proximidade, com a intimidade, com o conhecimento que eu pude fazer esse livro. Foi um processo muito, muito prazeroso, foi muito bacana mesmo para a nossa amizade também. Agora, Marcelo, vamos ouvir das suas palavras. Como é que você saiu, a criança que brincava com a mãe de montar palco, virou um astro da música? Como é que isso aconteceu na sua vida? Astro da música? Vamos cá, um astro que a gente popularizou. Cara, eu tenho uma história na minha vida que foi muito engraçada, que um dia eu estava andando na rua com uma camisa de uma banda de punk rock americana que chama Dead Kennedys, e eu conheci um cara que vinha do outro lado e me perguntou se eu gostava da banda, tal, falando sobre música, tal. Eu costumo dizer, o cara era o Skank, que formou o Planet Hemp comigo e faleceu depois, logo antes da gente gravar o primeiro disco. Eu costumo dizer que
o sonho dele era ser músico e tal. Meu sonho nunca foi esse. Mas eu escrevia já desde moleque e tal. Eu acho que acabou caindo um sonho no meu colo. Eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e eu estava naquele momento ali, não tinha feito faculdade, estava trabalhando, ganhando aquele dinheirinho, já tinha um filho e tal. Então, era um momento que eu estava meio... O cara me mostrou um sonho que eu não tinha, mas que era legal. Vamos fazer uma banda, vamos se divertir e tal. Vamos embora. E acabou caindo no meu colo, sabe? Essa coisa toda, na verdade, eu sempre falo que eu costumo dizer que eu estou vivendo um sonho que nem era meu, sabe? Era um sonho dos outros e eu caiu no meu colo, cara, literalmente. O Skank, que é um parceiro que até hoje eu falo muito nele e tal. Ele está no livro em alguns momentos, tem fotos dele. Fotos que eu nem conhecia, que eu nem lembrava que tinha. Maneiro, mas astro do rock não estou longe ainda. E essa mudança do hip hop para o samba que agora se apresenta, seus últimos CD? Cara, eu acho que na verdade não é uma mudança, porque quando a gente fala de fazer rap, ninguém fala que o 50 Cent, um rapper americano, faz rap com soul, faz rap com funk, faz rap com gospel, ou com a música americana. Na verdade eu faço rap e em 97, há 10 anos atrás, eu estava fazendo o segundo disco do Planet Hemp e a gente estava numa procura assim de ter uma identidade própria e tal. E a gente fez a primeira música que soa o rap com samba, que é o shake que é uma batida de funk normal. Tum, pum, cá, pum, 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 cá. Em vez de ter o contratempo de funk, tss, 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 tem um tic, 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 tic de samba. E dali me veio a ideia de que, opa, isso daí pode ser muito mais do que só o bumbo e o contratempo. Pode ter uma coisa muito maior aí atrás dessa história toda. Mas, na verdade, eu faço rap, sabe? Eu venho buscando fazer o meu rap, assim. Acho que é sonho de qualquer músico, cara. Fazer uma música que se identifique depois. Todo mundo fala, pô, essa música aí foi o cara que trouxe e tal. Eu me sinto tão abençoado, assim, cara, pelo que a música faz por mim, que eu todo dia acho que eu tenho que dar alguma coisa em troca também, sabe? E me empenho para isso, Estou sempre botando minha cabeça para funcionar, não deixando sentar no trono de um astro do rock e trabalhar em prol da música, que na verdade é o que interessa, sabe? Porque não interessa quem eu namorei, quem eu comi, aonde que eu passei, aonde que eu fui. O que interessa é a música, tá ligado? Bom, quem quiser fazer perguntas, tem um microfone aqui na lateral, fique à vontade, só ir até lá. Vamos aqui falar uma coisa. Uma coisa só que eu acho bacana, assim, só me intrometendo um pouco nessa pergunta. Eu acho que a nossa geração, das bandas dos anos 90, o que elas mais contribuíram foi que foram bandas que perderam a vergonha de serem brasileiras. As bandas dos anos 80, todas queriam soar como bandas inglesas ou americanas. E as dos anos 90, tipo Chico Science, né, o Maracatu, Raimundos, o forró, o Planet já flertando com uma karaokice, né, um samba, perderam essa vergonha. E eu acho que esse caminho que começou lá nos primeiros discos dessas bandas, eles foram seguindo. O Marcelo, para mim, não me parece nada fora do comum ou inimaginável que aquele cara que gravou o primeiro disco lá, O Usuário, fosse seguir essa trilha, né? Eu acho isso de buscar essa identidade, como ele estava falando, de ser um som genuíno, né? Não é uma cópia, é um som, é uma criação. Acho isso muito bacana. Agora, Bruno, você já há 15 anos promove um festival, hoje de tarde a gente comentava que você não gosta de chamar alternativo, né? De novos talentos, onde o Planet Hemp começou. Como é que você vê essa nova safra de bandas que estão surgindo agora? Eu acho que nunca houve crise de talento nesse país. Felizmente, música, a arte, a cultura e principalmente a música, eu acho que a gente é muito potente. Então, eu acho que cada vez tem mais artistas explorando mais a criatividade, não querendo seguir modelos, formas, cada vez mais, até porque cada vez mais vai ser difícil ter artistas que vendam grandes quantidades. Vão ter poucos artistas muito grandes, mas, por outro lado, vão ter muitos artistas menores e buscando caminhos próprios. Muitas pessoas aí falam da crise atual do mercado. Eu prefiro não enxergar como crise, eu prefiro enxergar como, olha, tem um monte de novas oportunidades, de novas possibilidades. Aquele mercado que existia
acabou, mas tem um novo aí a ser descoberto, a ser construído, e eu acho um momento muito estimulante, tanto para os artistas, que agora acho que podem também se soltar mais, que já não tem mais uns esquemas que existiam, quanto para nós produtores, que também podemos ousar um pouco mais nas produções. Marcelo, na sua carreira do Planet Hemp, qual que foi a importância dos festivais? Ah, cara, nosso sonho era tocar nos festivais pelo Brasil, sabe? Que para a banda que está começando, cara, geralmente é a oportunidade de você tocar para públicos maiores, né? E o público que está lá para ver, de repente, a gente tocava nos festivais que eram com bandas dos anos 90, Paralamas, Titãs, e a gente começando, era sempre legal, mas no começo, nos anos 90 ali, tinha uma coisa do que os festivais a maioria dos festivais eram feitos para as bandas dos anos 90, né? O Maitá pra Peixe, o Super Demo, aquele lá de Campinas, Junta Tribo, Abriu pro Rock. Todos esses festivais, o Mada já é um pouco mais novo, né? Mas, 3, 4 anos mais novo. Mas esses festivais eram feitos para essas bandas, né? É legal, cara. Eu acho que é um momento que você uma troca de público, assim. O Festival de Salvador, por exemplo, que é um festival que às vezes tem uma banda de axé com uma banda de hardcore. No começo eu achava um pouco estranho até, mas depois eu vi que era bem legal, porque o cara que vai ver o axé, que nunca iria num show do Marcelo D2 ou do CPM, sei lá, tem a oportunidade de ver um show ali, né, cara? Eu acho que esses festivais, quanto mais misturam, assim, eu acho mais legal. Os festivais mudaram muito, né? A música brasileira tem essa tradição de festival, né? Os grandes festivais da música, que eram competitivos. Isso acho que não cabe mais. Hoje os festivais são mostras, né, de artistas. E até, particularmente nesse momento, a gente está vivendo um momento muito legal da história dos festivais. Tem uma associação agora, a Abrafim, que é a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, que já reúne 30 festivais e está conquistando espaço, conquistou agora um edital da Petrobras para investir nos festivais, um patrocínio também da Cervejaria Sol, que está apostando nos festivais. Eu acho isso muito bacana. Isso tem a ver com o que você falou, que eu não gosto muito desse termo alternativo. Para mim, pior do que alternativo é independente. Eu acho que isso é uma cilada, também é uma página virada. Eu acho que hoje o que a gente tem que buscar são as dependências, entendeu? Eu faço música, ele faz música, eu produzo cultura, show, evento, tem uma empresa que precisa do que eu produzo para se comunicar com o público, e tem o público que quer ouvir aquela música. Então, acho que a gente buscando um equilíbrio nessas relações de dependências é muito mais bacana, sabe? Eu acho muito mais... sabe, esse discurso, não, eu sou independente, para mim é meio estranho, soa meio estranho, parece, e já traz uma carga que parece até de uma certa incompetência, sabe? Eu sou alternativa, a gente até estava comentando isso agora. Aqui no Brasil, nesse nosso meio, tem uma coisa assim de que o cara vai fazer um show, pede um som, chega lá, o som está todo errado, a divulgação não rolou como tinha que ter rolado, mas aí chega lá na hora o produtor, poxa, mas está aí, a gente fez. Parece que o fazer alforria tudo, perdoa tudo. E o legal é a gente fazer bem feito, fazer com dignidade, fazer com profissionalismo. Um projeto como esse já tem 21 anos, hoje em 22 cidades. Isso é sinônimo de competência. Eu acho que a gente tinha que valorizar mais isso, o trabalho, a competência, do que esses discursos. Não, mas eu sou alternativo, eu sou independente. Acho isso meio furado. Uma pergunta. Primeiramente, eu queria parabenizar o Marcelo pela sua obra, dizer que eu tenho 45 anos e conheci a sua obra a partir da Batida Perfeita. A hora que eu ouvi, falei, poxa, eu conheço isso aí, isso é muito bom. Eu tenho 4 filhos. E aí foi a Batida Perfeita, eu comprei o Meu Samba é Assim, né? E falei para os meninos, isso é bom, né? Muito bom mesmo. E a molecada lá em casa está curtindo. Eu tenho uma filha de 20, a caçulinha tem 10. Mas agora eu quero perguntar para o Bruno, o que a gente lê nessa obra, o que essa obra vai trazer para o jovem de bacana, de legal? Eu gostaria que você dissesse para todos nós aí, sabe?
Eu sou fãzão do Marcelo. Valeu. Neófito, né? Tem uns 3 anos aí. E tô na batida. E lá no carro tem o som. Valeu, você. Eu acho que, em geral, o mais bacana é isso que eu estava falando um pouco, da gente poder refletir sobre uma obra, sobre um personagem que está aqui, do nosso lado, sabe? Está aqui ao acesso da sua pergunta, está produzindo aqui junto com a gente. Eu acho isso muito bacana. Segundo, eu acho bacana também pelo personagem que não é um cara protocolar, não é um cara que está aqui para se fazer passar por artista. O Marcelo é muito autêntico e muito perseverante. Ele tem as coisas dele, ele corre atrás, ele foi lá passo a passo. Também contou com a sorte de ter tido um Skank que botou ele nesse caminho, trouxe esse som para ele. Enfim, mas é um personagem muito verdadeiro. Esse que está aqui é o mesmo que está conversando comigo, que sou um amigo, é o mesmo que vai estar depois aí podendo conversar com vocês, ou que vai, se tivesse um show daqui a meia hora, ele ia estar assim, ia subir no palco, ia fazer o show. Eu acho isso muito legal, a gente ser esse exemplo, mesmo quando erra. Marcelo, está longe de ser uma pessoa, nenhum de nós somos, ele também não é uma pessoa perfeita, infalível, não, o cara também erra bastante. No livro teve entrevistas, tem até com a Manuela, uma ex-mulher dele, que ela me contou coisas que eu, como amigo, fiquei até chocado, assim, porra, como é que pode? Marcelo vacilou muito, que isso? De eu sair da entrevista e ligar para ele, para tomar satisfação. Porra, Marcelo, tu já viu isso aqui? Então, mas aí ele me conta, me explica, e relembra fatos. Enfim, eu acho isso muito bacana, esse exemplo de não sermos hipócritas. Acho que a gente precisa de mais exemplos como esse, independente de se a pessoa erra ou acerta, mas eu acho bacana a gente ser firme, assim, termos propósitos. Acho que é por aí. Tem uma coisa muito engraçada que saiu uma matéria uma vez na revista Trip, que a pergunta era o que é felicidade, porque às vezes a gente esquece realmente aonde que está a felicidade. A gente sempre quer ganhar dinheiro, a gente sempre quer as mulheres mais lindas, os carros, tal, não sei o quê. Mas depois a gente, no fundo, a gente não quer isso, a gente quer ser feliz. Às vezes as coisas simples, aquela frase ali é muito boa para isso mesmo, que são os pequenos gestos que salvam o mundo. As coisas simples são, eu acho que ali, cara, passa a coisa toda de que eu acho que a maioria das pessoas acha que eu sou um astro, que eu ando de limusine para cima e para baixo, tapete vermelho, como caviar todo dia. Não é assim, a vida dura para todo mundo, sabe? Eu acho que quando eu dei para o meu filho mais velho e minha filha mais velha, que eu também tenho 4 filhos, né? Quando eu dei para os meus 2 filhos mais velhos para eles lerem, os outros são muito pequenos ainda, para eles lerem, eu falei, eu acho que vocês vão conhecer um outro pai aí que você não tinha nem ideia, sabe? Porque a criança, principalmente a criança que bota a gente como super-herói e tal, né? Acho que dentro desse livro aí está isso, sabe? Acho que a molecada vai ver que não é difícil, mas também não é fácil. É só a gente seguir atrás da felicidade e vem, sabe? Acho que o Marcelo foi muito corajoso com o livro. E eu acho que eu só percebi a dimensão dessa coragem toda depois que o livro também já estava publicado e as pessoas lendo e comentando. E até em mim bateu uma certa preocupação pelo amigo. Porra, caramba, será que eu fiz uma coisa legal para o meu amigo? Eu expus ele tanto. Mas eu acho que fiz sim. Eu acho que o Marcelo é uma pessoa muito exposta nesse sentido. Não no sentido de celebridade, de estar nas revistas de celebridade, isso não. Mas é uma pessoa muito exposta no jeito de ser. Vamos a mais uma pergunta. Seu nome? Boa noite, Tiago. Boa noite, Thiago. D2, uma pergunta para tu aí. Você que representa um ícone da raiz da música brasileira, o que você espera do futuro da música brasileira? Cara, o Bruno falou bem, sabe, isso daí. Eu acho que no Brasil, cara, a gente nunca passou por crise na música. Tem crise de mercado, né, cara? Eu me preocupo muito, cara, a minha preocupação, assim, grande, é como a gente esquece quem fez, sabe? Hoje em dia se ouve muito pagode, samba, tal, que é a música que a gente adotou como música brasileira, tal. E se esquece de Candeia, Cartola, de João Nogueira, e Jovelina Pérola Negra, que morreu há 2 anos atrás. Eu acho que
eu espero que a gente tenha mais respeito ao que foi feito, para a gente poder fazer uma coisa melhor. Se a gente não sabe da onde vem a nossa raiz, do que vem lá de trás, vai ser difícil lá na frente. Mas, cara, tem músicos, eu posso falar até dentro do rap mesmo, eu fico impressionado, cara. Quanta gente que eu encontro no Brasil inteiro de talento, sabe? O rap é uma música difícil de fazer, porque é uma música eletrônica, né, cara? Então a gente precisaria de equipamento eletrônico para fazer isso. E geralmente o cara tem um computadorzinho vagabundo lá, tal, e música de qualidade que acaba mostrando que o que vale é o talento, né, cara? Mas eu acho que a gente tem talento pra caramba, sabe? O Brasil tem muito talento. O difícil é que a gente vive num momento de vender celebridades mais do que música, né, cara? Então, isso é um problema, mas eu acho que isso não vai faltar. A gente está servido de música no Brasil. Eu tenho duas perguntas. Uma, no campo mesmo da música, que quando você lança A Procura da Batida Perfeita, isso deixa para a gente uma ideia de que é uma busca incessante, mas, por outro lado, que com a mistura com o samba e a própria raiz, né, brasileira e carioca, que isso já deu muito certo. Então, você pensa que a sua música, hoje, você sente a sua música quando você está no processo de criação, ainda vinculada a essa raiz de samba e muito brasileiro, ou você já consegue pensar num outro caminho, a batida perfeita ainda pode ser outra? Tem duas coisas. Uma, eu acho que é uma utopia, a perfeição, que acho que não existe, né? Pode ser perfeito para um, para outro não. Eu acho que o meu caminho daqui para frente, o meu caminho é no samba, sabe? É buscar ali na música brasileira, tal, nos tambores. Eu estou muito ligado agora a tambores. Eu quero isso, muito mais do que a harmonia que eu explorei nesses últimos discos e melodia, tal. Quero trazer os tambores para isso, para minha música, tal. Agora, ao mesmo tempo, eu sou um cara inquieto pra caramba. Amanhã eu posso acordar e falar rock and roll, vambora, vou fazer rock agora. E o negócio é rock e tal. Eu não sei, cara, eu sou meio inquieto pra pensar numa coisa muito longa, assim. Eu prefiro ir seguindo passo a passo e tal. Acho que meu próximo disco vai estar por aí. Mas com esses últimos 2 discos, ou os 3 últimos, A Procura, o Acústico e o Meu Samba é Assim, eu comecei a ganhar um respeito grande dos caras do samba, sabe? Comecei a ter uma amizade, fiz grandes amizades, Arlindo, Zeca, o filho do João Nogueira, do qual eu me sinto um filho meio bastardo também, sabe que minha casa eu fui criado ouvindo João Nogueira, e a gente é amigo pra caramba agora. Então eu tenho essa relação tão grande ali, e eu sei que tem muita coisa para se fazer ali também agora. Mas ao mesmo tempo, eu vejo pouca gente fazendo isso, sabe? No samba ali, fazendo o rap com o samba e tal. Não sei se vou ser eu que vou descobrir todos os caminhos pro rap no samba. Pode parecer um outro cara e fazer outra coisa. Mas eu sou inquieto pra caramba. Não sei se eu vou continuar fazendo samba o resto da vida, não. Sabe? Eu não quero virar aquele roqueiro velho, sabe? Tipo... Tem que passear, então, mais aqui nas montanhas. A gente tem tambores interessantes, né, gente? E a outra, como professora, eu tentei assim, te contar rapidamente, né, a experiência que eu tive na minha escola, que é uma escola de periferia, uma escola pública, que estava muito detonada, muito estragada, e a gente partiu, né, de um projeto da aula de artes, que acabou se expandindo, e no final, estudando a cultura hip-hop, e que foi da música Lodeando, a gente chegou a trazer os pais para dentro da escola, pintar a escola, os alunos tiveram oficinas de grafite, agora a escola é grafitada, é outra parada, e que a gente tem muito orgulho disso. E aí, quando os pais vêm para a escola e eles estão ouvindo, eles estão conhecendo o Marcelo D2, o artista ali, com uma música que ele fez com o filho, e depois eles passam a ouvir, começam a identificar a palavra maconha ou alguma coisa, e isso causa um certo constrangimento, sabe? Num ambiente, teoricamente, ligado às instituições e à legalidade, né? E a gente encara isso com o propósito de levantar a discussão a respeito do uso de drogas e do que vem a ser o tráfico e a violência acarretada, né, em cima disso. E é isso que eu queria que você comentasse, se tem essa
referência na sua obra, se outras pessoas de outras escolas, porque é um público muito jovem, cada vez mais te conhecendo, e como que fica isso, como que você colocaria, como você ia falar se você fosse a professora lá e acalmar os pais? Bom, primeiro me causa um constrangimento também, sabe? Às vezes eu fico constrangido também. Mas tem uma escola lá no Rio de Janeiro, onde estuda o filho, o enteado do Bruno, e ano que vem meus filhos vão para lá também. A gente até conversou sobre isso, de que as crianças fizeram uma comunidade no Orkut, eu odeio o professor tal, e acabaram sendo suspensas. E aí a nossa visão era de que, ao invés de suspender, botar isso como uma discussão, tal. Essa mesma escola pegaram alguns adolescentes fumando, tal, também foram expulsos, tal. Eu tenho 4 filhos, cara. Eu fico muito mais constrangido com os filhos dos outros do que com os meus eu sei do jeito que eu trato, né, cara? Mas eu acho que se a gente não falar, sabe, se os pais e os professores não falarem, outro cara vai falar, e pode falar de uma maneira que não é tão legal, sabe? Eu acredito que quando você tem boa intenção, acertando ou errando, é uma boa intenção, e você vê ali carinho, você vê outras coisas que leva esse assunto para ficar um pouco mais relaxado, tal. Eu acho que esse assunto drogas na escola devia ter se falar desde quando existia droga, quando existia escola, sabe? Eu acho que tem que ser falado, a escola é para isso. Educação sexual, drogas, saúde, sabe, tudo isso. Mas eu fico também constrangido, cara. Eu nunca fui numa escola na minha vida para falar com alunos e tal, porque eu fico muito constrangido e eu acho que eu sou um cara tão direto, então assim que eu tenho medo de ficar falando isso e acabar arrumando problema, né? Para mim e para as crianças. Vamos. Mais uma pergunta. Meu Qual o seu nome? Ana Carolina. Oi. Eu queria falar que no meu colégio, a gente fez um trabalho sobre política. E a gente usou a Carta ao Presidente, que é a última música do meu samba é assim. Eu queria saber como que foi a relação da criação da música, que eu achei que é uma Legal. crítica explícita à situação do país, de uma pessoa que a maior parte das pessoas imaginam que não tem a mínima noção social, que falar Marcelo D2 para muitas pessoas ainda se relacionam ainda à época Planet Hemp e à crítica às drogas. Politizado é o alemão do Big Brother, né? Assim, essa carta, Ana Carolina, né? Ana, essa carta foi o seguinte, cara. Eu tava procurando, tava fazendo disco e tal. Aí e foi a época da reeleição do Lula e tal. E ele fez carta ao povo brasileiro. Quando ele assumiu, ele leu a carta. E naquele momento, eu queria ouvir o discurso dele, a carta que ele estava fazendo, mas me soou tão falso, tão, sabe? Eu não queria mudar de canal, eu botava outro canal, voltava lá, e ficou essa briga assim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fiquei com isso na cabeça há algum tempo. Quando eu estava fazendo o disco, eu lembrei desse dilema dentro da minha cabeça, e baixei a carta na internet e li a carta inteira e achei um absurdo, porque é uma carta de político, lógico, né? Não estou fazendo aí uma crítica, estou falando uma carta daquele tipo de discurso, né? E eu, como pai, sabe, o cara que que produz meu disco, chama Mário Caldato, ele é meu compadre também, eu sou padrinho da filha dele, padrinho da minha filha e tal. É muito amigo, assim como eu e o Bruno, a gente é muito camarada, sou muito amigo dele. E eu falei para ele, porra, cara, eu queria escrever uma carta-resposta, carta ao presidente e tal. Ele falou, faz a carta. Aí eu fui fazendo o disco e não conseguia fazer a carta, fui para Los Angeles, fiquei 45 dias em Los Angeles, longe da família, longe do Brasil e tal. Faltava 2 dias para terminar o disco, na verdade o disco estava pronto, e eu tinha aquela música pronta, mas não tinha letra. Ele falou, cara, tem essa música toda pronta, escreve a carta hoje. Ele saiu para jantar com a família dele, eu escrevi a carta. Lembro que eu liguei para minha mulher no Brasil e li a carta para ela, ficou meio emocionado, chorei, o caramba. Porque ali eu escrevi mais como pai, tanto que eu não quis nem rimar ou cantar a letra. Eu leio, eu falei para ele, eu tentei cantar a letra, mas é uma coisa tão específica, eu queria tanto falar com ele, tanto como que fosse uma carta, que eu não quis rimar, não quis cantar, tal. Eu li a carta, peguei o microfone, botei na frente e li ela inteira. Eu acho boa aquela música, mas é engraçado que ela
ela é muito fora do disco, assim, por isso que eu deixei ela por último. O disco tem um conceito ali do samba, da cultura brasileira, tal, não sei o quê, e ela ficou um pouco ali, mas essa é a coisa que eu mais gosto de escrever sobre política, cara. Pô, Planet Hemp era onde eu mais me sentia à vontade de escrever sobre política, principalmente que a política no Brasil é um prato cheio, né? Bom, seu nome? Boa noite, Thalita. Primeiramente, eu queria falar para vocês dois. Te admiro muito. Estou realizando um sonho estar aqui falando com você. E eu queria te perguntar, queria que você falasse para a gente, com poucas palavras, o que a música mudou para você até hoje? Desde quando você conheceu o Skank até hoje, o que tem mudado? Bom, com poucas palavras vai ser difícil. Foi assim, eu só vi a importância da música na minha vida depois que eu comecei a fazer música, sabe? Eu só vi o quanto eu e meu pai, minha mãe e minha irmã tínhamos uma relação legal em casa depois que eu comecei a fazer música, comecei a lembrar do João Nogueira, depois que meu pai morreu, e que eu comecei a lembrar do João Nogueira e das tardes que a gente tinha em casa. Meu pai botava João Nogueira alto e cantava e dançava com a minha mãe, e brincava com a gente no quintal, tal. Eu acho que, assim, é difícil, né, cara? Música pra mim é a minha vida, sabe? Às vezes minha mulher até me cobra um pouco que eu dou mais atenção à música do que em casa, à família, tal. Eu largo tudo pela música. E transformou minha vida, né, cara? Minha vida hoje em dia é outra vida, sabe? Tô aqui eu falando da minha história, de um livro, na frente dessa galera toda, faço show, viajo pelo mundo inteiro, conheci o mundo inteiro fazendo música. Tirou esse meu lado que era um pouco tímido e tal, e mostrou um lado meu que eu acabei gostando, que é de falar com as pessoas, de mostrar opinião sobre as coisas, que na verdade tinha, mas a timidez não deixava. Mudou completamente minha vida, é uma terapia, né? Subir no palco e cantar igual aqui no festival, como é que é? Pop Rock. No Mineirão, para aquela multidão toda. Puta, é maravilhoso, cara, maravilhoso. Não tem terapia melhor. Vamos mais uma. Boa noite, seu nome? Boa noite, meu nome é Jaime. Boa noite para o Marcelo, boa noite para o Bruno. Eu queria saber, Marcelo, fazer duas perguntas. A gente vê hoje em dia, você se diz um artista de rap e obviamente entende do assunto. A gente vê hoje em dia, pelo menos eu vejo mais ou menos duas frentes no rap. Um rap feito no Brasil, engajado politicamente e tal, por exemplo, do MV Bill, e outro rap americano do estilo 50 Cent, Snoop Dogg, de carrões e mulheres e tal. Eu queria saber onde você se encaixa no samba, nesse duo aí. Não, cara, assim, acho que extremos é meio chato, sabe? Acho que quando a gente fala de política até, cara, a gente está falando da procura da batida perfeita, você está falando de política, está falando de autoestima, tal. Acho que política não quer dizer o presidente falou que... Mas a coisa, acho que mais importante no rap para a periferia é que o rap levanta a autoestima. Então, todo moleque que vai fazer rap, cara, mesmo que ele não siga a carreira dele como rap, ele tem o peito erguido, sabe? A cabeça erguida, o peito cheio e tal. Isso é bem legal, isso é bem legal. Mas eu acho que, assim, a gente falando desses dois extremos que tu deu como exemplo, o Bill e o Racionais e tal, fala de uma periferia que é aquilo ali, sabe? É duro mesmo, cara. Triste, duro e tal. Enquanto Snoop, 50 Cent, os caras falam de um país que vale é o que você tem no pulso, sabe? Que vale é o que você tem no bolso, quanto as mulheres e tal. Retrata bem o que é o país, que é a realidade dali, né, cara? Eu acho que o rap é uma música bem regional, sabe? E da onde você vem, acho que o mais importante é você fazer rap da maneira da onde você tá ali e tal. Mas, cara, eu vou te falar que eu não gosto desses extremos, não. Não acho muito maneiro o cara pimp que fica lá falando, eu comi tantas minas, eu fumei tantos baseados, eu tenho tantos carros. E nem um cara que fica também, minha periferia é uma merda, puta que pariu, tal. Acho legal, pô, vamos aí, tá ligado? Vamos aí, vamos ver a vida, vamos melhorar, né? Entendido. E só rapidinho, para os dois essa. Das histórias do livro, qual vocês gostaram mais de relembrar no processo de criação do livro? Vamos antes, você quer...
complementar a resposta ia dele. só complementar um negócio assim. Fala muito, a música da periferia é o rap, ou é o funk lá no Rio, que está muito forte. Eu acho isso também um horror. Isso aí, por um lado, valorizou um aspecto ali da cultura produzida naquela região, mas, por outro lado, você exclui todo mundo que está lá... você exclui todo mundo que está lá produzindo outros gêneros de música e que parece que não fazem mais parte daquilo. Na periferia, lá na Cidade de Deus, tenho certeza, tem vários novos, excelentes sambistas. O Bill tá tocando com uma banda de rock. Banda de rock, ou sambista, ou um cara que toca violão, um outro que toca saxofone e que tem a ambição de ser um músico de jazz. Mas como fica essa coisa de que não, a música da periferia é o funk. Isso é muito ruim, isso não corresponde à realidade. Isso também é fruto assim, de uma certa inteligência, né, brasileira, de um poder aí da mídia, de alguns formadores de opinião, que colocam essas etiquetas, né, e definem, e aí essa intelectualidade quer se aproximar da periferia, então parece que ela consegue criar um caminho para ela. Então vamos todo mundo no baile funk, é legal ir no baile funk. Pô, na boa, bicho, a maioria dos funks são horríveis. Sabe, você falar que isso é a música da periferia, você... Muito mais lá, tem muito mais. É você falar muito mal do Candeia, do Cartola, do Nelson Sargento. Tem um livro... Sabe, a cultura da periferia é muito maior, é muito mais rica do que essas músicas homofóbicas e apelo sexual de péssimo gosto. Tem uma coisa aí também nessa lance, que tem um livro que chama Cidade Partida, que outro dia eu estava pensando sobre isso, mas a cidade partida, na verdade, é a Zona Sul, lá no Rio, no caso do Rio, ou é a burguesia que não consegue subir na favela, porque a favela está acostumada a ver como é a vida lá embaixo, né, cara? Bom, a outra pergunta, qual é que eu gostei mais de relembrar, eu gostei muito da parte que é sobre o acústico, cara. Foi um momento especial, assim, na minha carreira, que eu toquei com 23 músicos. Foi muito legal para mim, assim. Eu costumo dizer que eu não sou nem europeu, nem africano, né, cara? Eu sou pardo na minha certidão, sabe? Como a maioria do Brasil, assim. Então, ali tinha a galera que tocava branca mesmo, de classe média alta, que tocava violino, piano, e tinha a galera negra que tocava percussão, tinha o roqueiro, ver tudo isso junto assim me deixou muito bem, e ter aquele aparato todo do acústico, de ser uma coisa daquele tamanho e tal. Acho que foi um momento que eu, quando eu li o livro, que eu mais gostei de relembrar. Eu gostei muito da entrevista com a Paulette, com a mãe do Marcelo. O cara escreve um livro sobre mim, a melhor parte é que eu não tô. Não, ela falando dele, né? Que é uma figura humana maravilhosa, uma pessoa que tem um olhar tão carinhoso, uma pessoa tão afetuosa, uma mãe tão coruja, tão participativa, assim, tão afetuosa com ele. Foi muito emocionante ter passado uma tarde inteira com a Paulette, e depois que ela viu o livro, ela me deu um telefonema que, enquanto eu viver, eu também não vou esquecer as coisas bonitas que ela falou para mim, por ter feito esse trabalho valorizando um filho dela. É uma figura que dá para entender bem. A gente vê as pessoas, assim, o público em geral, vê o Marcelo ali, contestador, e tal, não tem a dimensão também do quanto esse cara aqui é afetuoso pra caramba, do quanto ele é uma pessoa carinhosa, do quanto ele tem um olhar afetuoso. Então, deu para entender muito dele também pela mãe, né? Marcelo, como é que você lida com o preconceito que aparece, pelo menos na mídia, aparece sempre a seu respeito? Cara, na verdade, eu cagueando o que aparece na mídia, cara. Qualquer um também pode falar o que quiser. Eu acho que assim, o preconceito é tão imbecil, tão ignorante, no sentido literário da palavra, que deve ser ignorado, cara. Pô, eu vim do subúrbio, sabe? Não sou preto nem branco. Eu morava no pé do morro, nem era favelado, nem era playboy, sabe? Sempre tive esse problema, cara. Sempre. Não tô acostumado, sabe?
eu fiquei muito assustado, eu fui para a Rússia agora, cara. Eu fiquei muito assustado lá na Rússia, porque na minha equipe tem uns 3 ou 4 que são negão mesmo e tal. Fiquei muito assustado com a maneira que foram tratados lá, sabe? Eu vi um preconceito que a gente acha que aqui é... Mas lá tinha uma coisa meio exótica, assim, as pessoas paravam os caras para tirar foto na rua. Porra, posso tirar foto contigo? Com eles, sabe? Não era comigo não, era com eles, assim, tipo, ô, negão aqui, pá, deixa eu tirar foto e tal. E o cara que era nosso tradutor, depois ele foi morar em Angola e tal, era um russo, ele falou que ele viu o primeiro negro assim na vida quando ele tinha 20 e poucos anos, sabe? Ele morava no interior da Rússia, nunca tinha visto um negro. E na época da cortina de ferro e tal. Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa, cara, tem uma passagem que a gente estava no metrô, estava eu e o Renato, que trabalha comigo, tal, que fez até a música Carta ao Presidente desse cara. A letra é minha, a música é dele. Aí a gente estava no metrô, assim, andando de metrô e tal. Tinha um moleque de 14 anos, tipo, mandando ele se fuder e tal, não sei o quê. Um molequinho, sabe, olhando para ele com um ódio no olho, assim, que... Esse ódio que dá medo, às vezes, né, cara? Não é medo é medo de como o mundo vai caminhar, assim, para frente. Mas, cara, eu tô nem aí, não. Última pergunta. Seu nome? Boa noite, meu nome é Bruna. Boa noite. Bom, a pergunta não é só minha, mas os homens eles não tiveram coragem de vir aqui. Sempre as mulheres, né? Marcelo, se a gente dividir sua vida em 2 momentos, o passado, onde você plantou muitas coisas, e o presente que você está colhendo. O que é que você plantou de positivo, que você colhe hoje, e o que é que você não plantou de tão proveitoso assim? Levando em consideração que grande parte do seu público é um público jovem e que você é um formador de opinião. Bom, é difícil essa, hein, cara. Mas vou lá. Não, eu acho que essa frase, planta o amor para colher o bem, resume um pouco isso, mas acho que eu tomei decisões certas, sabe? Eu morei no morro e tal, então teve momentos difíceis assim que eu podia ter pego uma arma. Eu não tenho nenhum amigo de infância, pra você ter uma ideia, eu não tenho nenhum amigo meu de infância. Meus amigos mais velhos têm 15 anos, assim. Meus amigos todos morreram no tráfico, todos eles, ou algum virou, o único que está vivo virou crente, foi morar no interior do Rio e tal. Então, eu acho que essas decisões, assim, sabe, de tomar as decisões certas, eu estou colhendo agora, de falar, não, eu vou sair daqui, eu saí corrido de onde eu morava, eu voltei lá agora, sabe, porque estavam matando todo mundo, que um amigo meu tinha tomado tráfico, então estavam matando todos os amigos, eu, saí fora, morar. Então, eu acho que, assim, todo o amor que eu plantei e toda... Fui um cara muito briguento também, mas todo o amor que eu plantei, eu acho que eu estou colhendo agora, sabe? E o que eu me arrependo muito, isso não é do passado, não, é até agora, sabe? É a maneira de como eu trato as relações, assim, de amizade, sabe? Eu não ligo de volta, eu não... Cara, o Bruno, por exemplo, a gente estava vindo para cá, ele estava uma semana, eu joguei meu celular fora, ele falou, uma semana me mandando e-mail. Ele falou, pô, tu não leu o e-mail? Eu falei, li, mas não respondo, sabe? Então, ao mesmo tempo, você ganha amizade de verdade, porque a amizade é o que um tem a dar para o outro, né? Não é o que você tem para cobrar, né? Mas eu acho que se eu tenho alguma coisa para me arrepender da minha vida, cara, não sei se é para me arrepender, mas o tempo que eu dei para o meu trabalho, que eu passei longe do meu filho mais velho, que é o Stefan, mas ao mesmo tempo a gente fez uma música que nos botou tão perto, sabe? Não sei, não tem muito o que arrepender, não. Tomara que não tenha uma coisa ruim no final lá para mim, né? Tô andando na linha. Principalmente agora. Marcelo e Bruno, o livro de vocês é, inclusive, uma forma de atrair mais os jovens para a leitura. Queria saber, na vida de vocês, o que seria do Marcelo e do Bruno sem os livros? Bom, deixa eu começar, que você tem uma relação até maior, né? Eu sempre li muito quando eu era mais novo, né? Hoje em dia eu leio muito menos, mas eu sempre gostei muito de biografia, porque com a vida das outras pessoas você aprende, né, cara? Eu acho que eu tenho uma quantidade de livros em casa que eu devo ter lido 70% no máximo, sabe? 50% no máximo. Mas fica aquela sensação de que um dia eu vou tirar um tempo e vou ler esses livros, tá? Eu acho que, cara, a importância é de se aprender na vida, né, cara? Acho que se tem uma coisa que não faz mal, é conhecimento, né, cara? O livro é isso, né, cara? Eu sempre gostei de ler muito, assim, desde pequeno, desde revistinha até na minha infância. Me lembro de uma coleção Betty Brasa, que era um menino com um cavalo dele, eu tinha toda a coleção, assim. Sempre gostei de ler muito.
Até hoje leio bastante, cada vez também leio mais biografias, gosto muito, mais livros relacionados à música, também gosto de ler muitos livros sobre marketing, sobre o meu trabalho. Eu acho que o livro ele é muito bom em todos os aspectos, né? Assim, para aguçar a sua sensibilidade, para fazer você imaginar coisas, né? Você se transporta ali para o universo do livro. Já como escritor, jornalista e tal, também acho muito importante você conhecer estilos de alguns autores que, enfim, que você gosta, então você começar a entender como é que, esse primeiro parágrafo que esse cara escreve assim, ter uma leitura um pouco mais técnica também, assim, digamos, do livro, é uma coisa que eu gosto também, mas também, assim, não sou desses caras que vou ficar defendendo, temos que estudar muito, temos que ler muito. Eu acho que isso é uma coisa muito individual. Eu também tenho, assim, momentos que eu queria desaprender. Eu queria deixar de aprender coisas, eu queria conseguir enxergar as coisas sem ter um olhar já colonizado, assim, sabe? Sem ter um olhar já racionalizado. Adoraria poder desler, se isso for possível, apagar coisas da minha memória para liberar mais espaço, sabe? Uma imagem assim. Então, assim, para mim é uma questão muito individual. Acho que o livro, com certeza, é enriquecedor, vocabulário, tudo isso, mas eu também acho que a experiência, como o Marcelo falou, da rua, a experiência da vida, as relações humanas, são muito mais importantes, muito mais engrandecedoras que qualquer relação com o livro, eu acho. Mas leiam. Vamos fazer barulho pela editora Ediouro. Agradeço muito a presença do Marcelo, do Bruno, e até o próximo Sempre um Papo. Boa noite a todos. Obrigado.